a acupuntura ela é muito versátil, né? A gama de condições que ela pode tratar é relativamente grande. Só no campo da dor, que é uma das temáticas mais consolidadas aqui no Ocidente para o uso da acupuntura, no campo da dor, existem inúmeras maneiras de eu aplicar a acupuntura. Colocando a acupuntura como um dos métodos de tratamento dentro da gama de coisas que a pessoa faz para reduzir aquela dor. Então, um paciente com dor crônica, por exemplo, ele pode estar fazendo analgesia medicamentosa e combinar a analgesia medicamentosa com a acupuntura. Isso ajuda a reduzir a quantidade de medicamento que a pessoa tem. Fala galera, tudo certo? Tudo bem aí falando? Sejam bem-vindos à nossa terceira temporada do Estação Cast. Minha parceirinha Janete Matos aqui muito com vocês, trazendo novidades com o Dr. Tobias. Tobias, cara, primeiramente queria te agradecer de coração por você estar fazendo parte de um sábado de manhã. O Tobias se tornou uma grande referência para mim, porque o Tobias ele é médico acupunturista. Eu acho que a gente tem várias dúvidas, inclusive eu falei para ele que ele vai dar uma aula pra gente, porque o nosso entendimento, meu principalmente, é muito baixo sobre isso aí e os benefícios que ela nos traz. Cara, quero trazer contigo um bate-papo bem informal. A gente fez várias perguntas com a galera da academia, das maiores dúvidas que eles possam ter, e às vezes até pode ser um certo receio da questão do agulhamento, né, como você falou. Mas, cara, primeira pergunta que é assim, ó, o que é acupuntura, Tobias? Rodrigo, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho essa oportunidade muito bacana de estar falando de temas relevantes aí para a comunidade, para os atletas, para os alunos que treinam, né? Para todas essas pessoas, tanto profissionais quanto amadoras. A acupuntura é um método que é atrelado à medicina tradicional chinesa, né? Dizem que surgiu 5.000 anos atrás. Documentalmente falando, em registros históricos, aparentemente cerca de 1.500 anos atrás, que vai se ter um mapeamento mesmo de lugares que tenha surgido, mas acredito que surgiu na China e é basicamente um método em que se insere agulhas em determinadas áreas do corpo para tentar provocar algumas reações que possam gerar benefício para o paciente, né? Então, muito difundida no Oriente há centenas de anos e no último século fez essa vinda para o Ocidente e hoje está aí, entrando em vários meios, em vários lugares, em várias especialidades. É tudo uma novidade, né? Eu tive tudo uma novidade para mim, pelo conhecimento até, e as pessoas utilizarem o método da acupuntura como uma forma de tratamento também. E eu acho que essa é a nossa maior ideia de hoje, a gente conseguir passar para essa galera ali. O tão quanto importante a acupuntura ela pode entrar nas questões dos tratamentos, na melhora do dia a dia, e não somente nas questões de dores, mas como talvez prevenções de redução de riscos, de lesões, até mesmo de melhoras. Parceiro, durante o nosso bate-papo a gente vai trocando uma ideia. Janetinha, aí, manda. Tá, uma pergunta que não quer calar. As pessoas às vezes, né, têm a impressão que dói, porque vê as agulhinhas ali, né, colocando. Ai, será que dói? E aí, doutor? A agulha de acupuntura Até correndo. O cara que agulha até Sim. É engraçado que assim, os homens têm um pouquinho mais de receio da agulha do que as mulheres, assim, isso dentro da minha percepção clínica mesmo, mas a agulha de acupuntura ela tem cerca de 0,25 milímetros de espessura, então ela é extremamente fina, cabem cerca de 10 agulhas de acupuntura dentro de uma agulhinha que faz extração de sangue no laboratório. As pessoas vão no laboratório, tiram sangue meio rapidinho ali, às vezes fica meio branco, dá uma tremida, mas a agulha de acupuntura ela é muito fina. E geralmente, né, aqui no Ocidente, a pessoa que procura acupuntura, ela está sofrendo de dor. E a acupuntura é um método para tirar dor. Então, geralmente a pessoa na primeira sessão fica com um pouco de receio, a gente vai, faz aquele pontinho para a pessoa sentir como é, muitas vezes a pessoa nem percebe que a agulha foi colocada. Eu estava até brincando com o Rodrigo antes da gente começar aqui, que às vezes eu palpo uma região e falo, vou fazer um pontinho aqui que pode ser um pouco sensível, e aí enquanto eu tô falando isso, eu ponho a agulha, e aí eu falo, posso fazer? E a pessoa já tá com a agulha e não viu. Distraiu.
Agora, Tá mais no foco da dor? então é muito questão de ter a sensibilidade e de respeitar a pessoa também, saber como que ela tá se sentindo, né? Ó, como que você tá se sentindo? Tem receio de agulha? Tem esse medo? Tem gente que não tem medo nenhum. Chega e fala, não, doutor, manda bala que tá tranquilo. E tem gente que tem um pouquinho de medo e vai da gente respeitar isso, né? Então uma pessoa que tem receio de agulha, eu não vou sair colocando 10 agulhas na pessoa na primeira sessão. Vou fazer umas 4 agulhas no máximo ali para a pessoa se sentir confortável com o método, até porque a acupuntura é uma coisa a longo prazo, né? Ela não é uma coisa que eu vou fazer só uma vez, assim. Geralmente a gente faz uma programação, algumas sessões. Então dá pra pessoa ir se acostumando com o método e a maioria delas, depois que faz a primeira vez, começa a se sentir muito bem em relação a isso, assim. Nessa questão que tu tá falando ali, principalmente das sessões que elas podem fazer, existe mais ou menos uma periodização ou como tu consegue organizar o período que essa galera vai estar fazendo? Porque acredito que talvez as sessões elas estejam envolvidas o porquê que a pessoa está te procurando, né? E vamos considerar que é uma pessoa que ela sente dor. Como é que tu consegue planejar ou como é que ele é feito? Quantas vezes ela pode fazer por dia, se isso é possível, ou por semana? Quais são os períodos os pontos que você está colocando agulhamento, eles precisam de um certo repouso para que tu consiga alcançar o objetivo que é a acupuntura traz de benefício para essa pessoa? Rodrigo, a acupuntura ela é muito versátil, né? E a gama de condições que ela pode tratar é relativamente grande. Só no campo da dor, que é uma das temáticas mais consolidadas aqui no Ocidente para o uso da acupuntura, no campo da dor, existem inúmeras maneiras de eu aplicar a acupuntura. Se eu tenho um atleta que está com uma dor miofacial, ou seja, ele tem lá um ponto muscular que está contraturado, que tem uma rigidez, eu posso trabalhar aquilo lá numa sessão só. E o atleta já sentir aquele benefício. Agora, eu posso pegar um paciente, por exemplo, que tem uma artrose de quadril, que tem uma lombalgia crônica, e eu posso fazer um tratamento a longuíssimo prazo, colocando a acupuntura como um dos métodos de tratamento dentro da gama de coisas que a pessoa faz para reduzir aquela dor. Então, um paciente com dor crônica, por exemplo, ele pode estar fazendo analgesia medicamentosa e combinar a analgesia medicamentosa com a acupuntura. Isso ajuda a reduzir a quantidade de medicamento que a pessoa tem que tomar. Então, tem gente que faz uma sessão por semana para fazer a manutenção de uma dor crônica que ela tem, que às vezes é até um caso que não é cirúrgico ainda. Eu recebo paciente de ortopedista, eu recebo paciente de neurocirurgião, de neurologista, e aí eles mandam o paciente, a gente faz uma vez na semana. Se a pessoa está numa crise de dor aguda, ela está muito dolorida, tem enxaqueca crônica ou tem uma lombalgia que está muito severa, já está tomando medicação e mesmo assim não está melhorando, a gente pode fazer 2 sessões na semana. E tem gente que vai uma sessãozinha por mês ali e faz aquela manutenção. Então é uma coisa bem versátil, assim, não tem muito um número certo. A gente avalia com a pessoa, vê qual que é a necessidade dela, qual que é a condição dela de fazer também, de aplicar esse método, e aí a gente individualiza bem. Então tem gente que faz uma vez por semana, tem gente que faz 2 por semana, tem gente que faz uma por mês, tem gente que vai a cada 3 meses aparece ali para dar um oi pra gente, entendeu? E o benefício é individualizado, né? Dependendo da condição que a pessoa tem, o benefício também vai ser proporcional àquilo, né? Tem condições que tem um pouco mais benefício e outras que tem um pouco menos.